Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Detalhes do dilúvio e da criação de Deus que merecem louvor. É o assunto do Salmo 104. Bendize a minha alma ao Senhor, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Nós que estudamos um pouco de ciências, devemos procurar colocar a cabeça para funcionar, para exaltar ao Deus Criador. Tudo que aí está não apareceu por acaso. Houve uma criação que pode ser bem defendida cientificamente e que honra a Deus, ao invés de deixar as pessoas acreditarem que tudo isso apareceu por acaso. O Salmo então diz: Tu, Senhor, estendes o céu como uma cortina, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Tu lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Quando a gente estuda, nós não cremos na terra plana. Nós cremos que a terra é realmente essa bola no espaço, mas é muito grande, feita por Deus com características especiais, e não há vida em nenhum outro lugar, não há características assim, tão específicas que permitem a vida na terra como em outro lugar. Não adianta procurar, é Deus quem criou a terra, nós cremos nisto. Planeta em todo o universo foi amado por Deus, escolhido por Deus, preparado por Deus, com essas características: atmosfera, cinturão de radiação para proteger de influência do espaço, o sol na medida certa, a temperatura equilibrada aqui. O ser humano não conseguiria viver se a temperatura chegasse a 100 graus, mas também se ela viesse a menos 50 graus, seria quase impossível viver numa temperatura muito baixa. Então Deus programou tudo aqui na terra para que a temperatura seja moderada, permitindo a vida. Mas a gente deve louvar a Deus pela perfeição de tudo isso que Deus fez. E no versículo 6, ele tomou o abismo por vestuário e cobriu a terra, e as águas ficaram acima das montanhas. Aí começou a falar do dilúvio. Deus tomou o abismo por vestuário e cobriu a terra. A terra, matéria, foi criada no meio das águas. Depois Deus criou a gravidade, que concentrou a matéria sólida, enquanto as águas cobriam na forma de vapor, nuvens, cobriam a terra toda. E depois, no dilúvio, essas águas se precipitaram juntamente com as águas do subsolo, que o grande abismo, que se abriram, e isso inundou toda a terra, e as águas cobriram toda a parte seca da terra. Isso foi no dilúvio, não foi só chuva, nunca havia ainda chovido. As nuvens eram grossas, pesadas, cheias de água, e também as fontes do grande abismo, muita água no subsolo. Ainda hoje existem aquíferos gigantescos no mundo, tipo o aquífero Guarani, que está muito profundo aqui debaixo de grande parte do sul-sudeste do Brasil. E naquela época havia esses aquíferos que Deus liberou para formarem aquela água que cobriu, aquela camada de água que cobriu toda a terra no dilúvio. Mas e daí? É interessante isso. Eu me lembro de um astronauta, era improvisado, mas ele foi ao espaço. Ele disse: olha, lá de cima a única coisa bonita em todo o universo era a Terra. Lá do alto a gente olhava para cima, só via tudo escuro, não há cores no universo.
A luz do sol, quando a gente olha para o sol, ofusca. Mas fora isso, fora o sol, não existe nada colorido, nada luminoso no espaço. É escuro, escuridão. Eu me lembro quando fui a Israel, há 50 anos atrás, era época de guerra, o avião voou muito alto como pôde. E lá em cima, em uma daquelas manobras, ele inclinou bastante e eu olhei para o alto. Eu vi que o céu era muito escuro. Não chegava a ser escuridão total, mas ele era um azul muito escuro, e chegava a ficar feio. O céu é claro, azulzinho, claro, bonito, por causa da atmosfera. Lá, passando da atmosfera para o espaço, não tem nada bonito em todo o espaço. O que é bonito do espaço é a visão aqui da Terra para as estrelas, para tudo que Deus criou. Lá no espaço tudo é feio, muito feio, tudo escuro, não há cores por lá. Esse astronauta, quando voltou do espaço, disse isso. A única coisa bonita que se via lá de cima era a Terra, que Deus criou de forma específica. E aqui no Salmo 104 diz que quando Deus repreendeu as águas, elas fugiram à voz do Senhor, bateram em retirada. Como assim? Vamos procurar entender. Águas tinham saído do abismo da terra, aqueles bolsões debaixo da terra, bolsões de água. Deus rompeu as fontes do abismo, aquelas águas saíram, mas ficaram buracos ali. E então, quando as águas estiveram acima, pesaram muito. E então, elevaram-se os montes, desceram os vales até ao lugar que lhes havias preparado. A terra era bem plana antes do dilúvio, mas depois do dilúvio o peso da água fez descer certos lugares, em consequência outros lugares subiram, as montanhas foram formadas, as ilhas foram formadas, os vales foram formados, tudo no dilúvio. Esse modelo é bem claro cientificamente falando. Tudo isso é bastante explicável à luz da ciência. O que aconteceu na criação, isso é criacionismo científico. Isso não é assunto de fé, é assunto de ciência, comprovação que isso é o que aconteceu. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Por que as águas cobriram a terra antes do dilúvio? Porque a terra era plana. Então um pouco de água cobriu tudo. Mas depois do dilúvio, Deus repreendeu as águas e o peso das águas fez descer vales e subir montanhas. As montanhas foram formadas no dilúvio. E assim, com os lugares baixos formando o leito dos oceanos, as águas estão localizadas ali. E Deus pôs divisas, por causa da altura, que as águas não ultrapassarão. Então, nas praias, nas costas, o mar vem até ali e não passa, porque é gravidade. As águas estão localizadas no leito dos oceanos. E as águas chegam até ali, a praia, o litoral, a costa, e respeitam, por gravidade, a altura da terra, que é mais alta. Isso foi formado no dilúvio. É um ato de graça de Deus. E há costas lindas por esse mundo afora, praias maravilhosas. Deus fez tudo aquilo no dilúvio. A criação de Deus se completou no dilúvio. A terra é bonita, altos e baixos, mares e montanhas e vales e rios, tudo isso é bonito. Deus criou isso no dilúvio. E lá do espaço, a atmosfera é bonita porque Deus criou assim, e essa atmosfera bonita foi formada também no dilúvio.
ela liberou as águas que estavam filtrando os raios solares, e hoje os raios solares podem chegar mais direto sobre nós, só filtrados nas camadas de ionização que existem no espaço, na atmosfera do ar. Então nós hoje temos as condições maravilhosas criadas por Deus, e o restante é consequência. Os animais, as plantas, as maravilhas da terra, a produção da terra, tudo é consequência dessa beleza e sabedoria com que Deus criou e completou a criação no dilúvio. Salmo 104, louve bastante o Senhor por essa capacidade tremenda e pela beleza que Deus colocou em toda a obra da criação que você tem diante de você.